Boa noite, pessoal. Esse é o episódio 22. Continuaremos aí a falar sobre as frações, tá? E vamos começar de forma bem tranquila aí. Eu não vou começar tradicionalmente pela soma e pela subtração, porque é um caso um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então, logo de cara a gente vai ver a multiplicação de fração e a divisão, tá? Eu creio que dá para passar tudo nessa aula. Por quê? Porque é bem mais simples multiplicar e dividir frações, porque a fração já representa, ela já está meio que embutida, né, nessas operações, né? Porque a fração, se você quiser, você divide os números e tem um resultado, um número inteiro ou um número com vírgula, né? Então ele meio que está embutido ali a noção de multiplicação e divisão, né? Mais enfaticamente a divisão, tá? Porque, por exemplo, se a gente tem a fração lá, 2 terços, o que seria 2 terços? Bom, 2 terços é 2 dividido por 3, tá? Então a gente põe o zero aqui, acrescenta um zero aqui. 20 dividido por 3, o mais próximo aí é o próprio o 6, que sobra 2, que dá 18, né? 3 vezes 6, 18, que sobra 2. Aí repete, põe 0, põe a vírgula, não precisa, 6, e aí sobra 2, sobra 2 de novo, e assim por diante, tá? Ó, se repete indefinidamente. Então 2 terços é a mesma coisa, 0,6666666 na nossa notação com número com vírgula, tá? Então meio que o 2 terços ele representa essa divisão aí, mas só que faz de conta que eu não fiz a divisão, né? A gente deixa ele meio cruzão aí. Essa aqui é a verdade, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz então a multiplicação de fração? Multiplicação, tá? Como que a gente faz a multiplicação de fração? É muito simples. Se eu tenho, por exemplo, uma fração aí, vamos supor 2 quintos vezes a fração, sei lá, 3 sétimos. Como que a gente faz? Bom, eu tenho uma fração multiplicada por outra fração. Eu simplesmente vou escrever o sinal de igual, vou colocar uma barrona aqui para representar o resultado, vou multiplicar os números que estão em cima, 2 vezes 3, e vou multiplicar os números que estão embaixo e colocar embaixo. Bafo, marmelada. E aí põe o resultado na forma de fração, que seria o quê? 2 vezes 3 me dá o quê? O 6. 5 vezes 7, 35. Então, 2 quintos vezes 3 sétimos me dá 6/35 avos. Não consigo simplificar, porque esses números não têm nada em comum na estrutura interna deles, tá? Depois eu vou ensinar como simplificar, mas fica aí o resultado aí, 6/35. Muito simples. Vamos outro exemplo. Agora vamos multiplicar aí 3 frações. E a ideia é a mesma para qualquer tanto de fração, tá? Vamos supor que eu tenho 2 terços vezes 7, sei lá, 7 quintos vezes 2 oitavos. Só que 2 oitavos é a mesma coisa que 1 quarto, tá? Então vamos por aqui 1 quarto.
Põe uma barrona, multiplico todos os de cima e multiplico e ponho embaixo todos os de baixo. Tá? Então, 2 vezes 7 vezes 1, 14. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 15, 60. Tá? Ah, professor, deu 14 sobre 60. Né? Aqui já dá para começar a colocar alguma coisa em relação a uma ideia aí sobre como que a gente simplifica. Para simplificar é muito simples. Todo mundo aqui conhece a tabuada, eu creio que já memorizou. E a gente simplesmente vai fazer a seguinte pergunta. O 14, ele é divisível por qual número? Mínimo, né? O mínimo do mínimo aí. Ele é divisível por 2 e por 7, né? Então a gente guarda aqui, ó, o 2 e o 7. O 60, ele é divisível por quem? Por 2, por 4, pelo 5 e pelo 6 também. Em cima e embaixo a gente vê que a gente encontra um númerozinho aí em comum. O 2 aqui e o 2 aqui. E mais nenhum outro. Então a gente consegue simplificar por 2 essa fração. Essa que é a verdade, ó. Então aí a gente faz 14 dividido por 2, 7. 60 dividido por 2, 30. E aí eu não consigo mais simplificar, porque eles não têm mais nenhum fator em comum, tá vendo? Então eu não consigo simplificar mais do que isso, tá? E a ideia da multiplicação de fração é essa. Não tem mistério na multiplicação. Você vai pegar todos os números que estão em cima. Se tiver 10 frações, você vai pegar os 10 números de cima e multiplicar e pôr em cima. Vai pegar todos os de baixo e vai multiplicar embaixo. Vai ver qual que é o resultado e vai pôr o resultado e vai tentar simplificar. Se não der para simplificar, deixa a resposta do jeito que ficou. Tá bom? Ok. Dito como que é a multiplicação, agora a gente vai ver a divisão de frações. Divisão de frações. Para dividir uma fração pela outra, vamos supor que eu tenho 2/3 dividido por, sei lá, 7 sobre 9. Tá? 7 sobre 9. Eu estou usando esse símbolozinho aqui, mas eu poderia usar o símbolo de fração também, tá? Depois eu vou mostrar dos dois jeitos aí, com o mesmo exemplo. Quando eu tenho a divisão, seria o 2/3 dividido pelos 7/9. Qual que é a receita de bolo? Eu repito a primeira fração, tá? Repito a primeira fração, 2/3. Repito a primeira fração. Pego a segunda fração, aí o sinal aqui, ó, eu mudo para multiplicação. Tá? É a receita de bolo. Ponho a barrinha aqui e eu inverto a segunda fração, ó, 9/7. E virou uma multiplicação de fração, que a gente já sabe como faz. Tá? Para ficar mais simples ainda de simplificar, ao invés de fazer 2 vezes 9, 18, 3 vezes 7, 21, quais são os fatores aí com os quais eu posso dividir 18? 2, 3 e 6. 21. Quem pode dividir 21? O
3, porque 3 vezes 7 é 21, né? E o 7, porque 7 vezes 3 também é 21. E quem que está quem que está aí compartilhando o mesmo númerozinho? 3 e o 3. Então eu posso simplificar por 3 essa fração, que seria 18 dividido por 3 me dá 6. E 21 dividido por 3, 7. Então, no fim das contas, 2 terços dividido por 7 nonos é 6 sétimos. Tá? 6 sétimos. Vamos guardar aqui esse valor. Só que quando a gente tem, aí já é um macetezinho, né? Quando eu tenho números separados aqui na multiplicação de fração e eu vejo números que já são múltiplos um do outro, por exemplo, o 9 é múltiplo de 3. Então, com certeza, eu posso já dividir aqui esses fatorezinhos, ó. Isso só quando é multiplicação, tá, galera? 9 dividido por 3 e o 3 dividido por 3. Já direto, porque o 9 é múltiplo de 3 e o 3 é múltiplo de 3. O 2 e o 7 não tem nada em comum. Então eles ficam. Então eu já meio que simplifico. Então 2 dividido por 1 vezes 9 dividido por 3 dá 3. E o 7 aqui de novo. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 7, 7. De novo, 6 sétimos. Isso é um macete que você vai pegando com o tempo e vai aprendendo. Tá? Outra forma que o pessoal às vezes apresenta a divisão, e isso só dá para fazer em parzinhos, tá? Sempre parzinhos. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que expande isso. Não dá para pegar vários de uma vez e dividir igual na multiplicação, né? É sempre entre parzinhos, tá? Porque a gente divide um número pelo outro, né? Não tem sentido a gente dividir 5 números de uma vez sem pôr numa sequência, no encadeamento sucessivo de divisões, tá? Por isso que eu estou só ensinando a divisão entre pares aí de frações. Outra forma que o pessoal representa também, isso aqui é a mesma coisa que 2 terços, uma barrona, 7 nonos. É outra forma de representar a divisão de fração. Porque não é um número dividido por outro número, então eu posso pôr assim numa fração. Fração de frações. Tá bom? Que daí é basicamente a mesma ideia. Eu repito a fração de cima e multiplico pela inversão da fração de baixo, que me dá aquele famoso número que a gente já computou, 6 sétimos. Tá? Essa é a ideia da divisão de fração. Tá? Aí tem umas pegadinhas na internet que falam, quem consegue fazer essa divisão? 2 terços dividido por 5 sétimos dividido por 3 oitavos, vamos supor. Bom, aí é uma questão de ordem das operações que a gente vai seguir. Isso só funciona fazer direto quando é multiplicação, né? Mas quando é divisão, eu tenho que definir quem está dividindo quem aí primeiro, né? É aí que entra a famosa jogadinha de pôr as coisas entre parênteses. Se a pessoa não colocar um parênteses aí para falar, ó, primeiro você faz essa operação e depois divide por essa, ou então falar, ó, não, na verdade eu quero que você divide esses dois aqui primeiro e depois o resultado disso a gente divide por 2 terços. Isso daqui é o nome é...
que é o nome disso daqui? Operações, tá? Eu não lembro o nome disso. Enfim, a gente consegue montar aí várias estruturas de operações seguidas. Eu esqueci o nome, mas a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, se não tiver o parênteses aí para definir o que está sendo feito, fica meio complicado, porque isso daqui vai dar resultados diferentes dependendo de quem eu pegar primeiro aí para dividir, tá? Então, quando tiver várias frações, vários números, tudo misturado, sem parênteses, desconfia. De forma geral, a gente usa o acrônimo aqui PEMDAS, que é a ordem de procedência das operações que a gente escolhe, tá? O P é de potência, tá? O E é de exponenciais, tá? Não, perdão, o P é de parênteses, o E é de exponenciais, o M é de multiplicação, o D é de divisão, o A é de adição e o S é de subtração. Essa é a sequência do que a gente faz primeiro, do mais importante para o menos importante, ou seja, a gente faz parênteses, tudo que tiver dentro de um parênteses primeiro, depois tudo que tiver numa exponencial, depois tudo que tiver numa multiplicação, depois tudo que tiver numa divisão, tudo que tiver numa adição e por último, tudo que tiver numa subtração, tá? Então, memoriza isso. Isso aqui vai ser importante quando a gente for ver os outros assuntos relacionados ao assunto que eu esqueci o nome. Mas eu vou pesquisar e vou lembrar. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso daqui. Por exemplo, eu tenho 7 mais 4 vezes 8 dividido por 7 sobre 2 vezes 2 elevado à quinta potência. Então eu tenho que definir aí onde estão os parênteses, né? Aqui eu tenho um parênteses, ok? Tem uma multiplicação, ok? Tem outra multiplicação, então é basicamente isso daqui que a gente vai estar fazendo, ó. Basicamente isso daqui, tá? Então a gente vai resolver tudo que está nessas chaves, tudo que está nesses parênteses primeiro, depois nas chaves, depois nesses parênteses, essa potência aqui, e depois a multiplicação, e enfim, seguindo a sequência do PEMDAS. Tá? Essa é a dica. Aqui é expressões algébricas, lembrei. Como resolver expressões algébricas. Tá? De diversos números aí. Então é basicamente isso. A divisão, a multiplicação de frações. Fica aí já um ponto de partida. Se você gostou, curte, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, divulga aí pra galera. E é isso, tá bom? Comecei pela multiplicação e pela divisão, porque é mais fácil de explicar, né? Não tem tanto mistério. É mais uma receitinha de bolo aí, simples, rápida e fácil para resolver a multiplicação e a divisão entre frações, tá? Se você tiver dificuldade, pausa o vídeo, pega alguns exemplos na internet, pratica, e pratica bastante. Matemática tem que praticar bastante, tá bom? É isso aí, galera.